Glória a Deus, amém? Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Meus queridos irmãos, ha chegado o momento que considero o momento mais solene desta reunião, quando ouviremos a palavra de Deus, e nesta noite trará a mensagem, está escalado o evangelista Marcelo Teles. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero exaltar a Deus na noite deste dia, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos em Sua santa e maravilhosa presença, para lhe render as devidas homenagens, pois Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, tributo, celebração, louvor, adoração, império, sabedoria, ações de graças, ao nome daquele que vive e vive para todo sempre. Quem diz amém, meus irmãos? Eu quero também publicamente agradecer ao nosso amado e estimado pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, nosso pai, que tem nos confiado esta responsabilidade, esta grande honra de estarmos escalados esta noite para trazermos uma reflexão da palavra de Deus em mais uma edição desta ocasião, ou nesta ocasião, o 15º Congresso de Mulheres, destas santas mulheres de Deus, que desde a quinta-feira até ao domingo, amanhã, estão reunidas adorando a Deus, lhe rendendo adoração e também recebendo muito da sua parte. Quantas confirmam isso dizendo amém? Amém. Quero chamar a atenção de todos para uma leitura da palavra de Deus, que está no livro de Esther. Por gentileza, vamos abrir a nossa Bíblia. Este livro toda mulher tem que achar rápido, não é? Esther, capítulo 4. A partir do versículo 12. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Vamos ler o 17 juntos? Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Quantos dizem amém, queridos irmãos? Meus irmãos, foi-nos passado pelo nosso pastor um subtema para estar falando, atrelados a este texto esta noite, o qual é mulheres cristãs
revestidas com as armas espirituais para vencer o inimigo. A Bíblia, ela nos mostra diversas batalhas físicas, batalhas que o povo de Israel enfrentou em toda a sua história. E estas batalhas do Antigo Testamento, elas apontam para uma verdade superior, de que todo e qualquer servo de Deus, na sua lida, na sua carreira, na sua caminhada, também passa por batalhas. Só que a diferença de uma batalha física, a batalha espiritual é contra seres espirituais. Portanto, é mais árdua. Mas o Deus que deu vitória ao povo de Israel em todas as suas pelejas é o mesmo Deus que está ao lado do seu povo para também nos dar a vitória e nos fazer conquistar o êxito. Quantos dizem amém por isso? Amém. E nesta ocasião, nós fomos dirigidos pelo Espírito Santo para estar falando deste tema à luz do livro de Esther. Antes propriamente de entrarmos no assunto, se faz necessário trazermos algumas informações introdutórias que nos fazem entender um pouco mais a respeito deste livro e daquilo que o circunda. Primeiro, a data em que foi escrito. Alguns estudiosos dizem que data de 460 a 400 antes de Cristo. O autor do livro de Esther, a tradição diz que provavelmente foi Esdras, e o patriarca ou o pai da igreja Santo Agostinho acreditava firmemente nisso. Como todo livro, o livro de Esther tem um tema principal, e o tema é o cuidado providencial de Deus. Diga comigo, o cuidado providencial de Deus. O livro de Esther tem algumas curiosidades. Primeiro, que é um dos livros da Bíblia que leva o nome de uma mulher. Somente 2 livros na Bíblia, eles têm o nome de uma mulher, que é o livro de Ruth e o livro de Esther. Outra curiosidade é que este é o único livro da Bíblia que não contém explicitamente o nome de Deus. Há quem diga também que Cantares não contém, mas boa parte reza e assevera que Esther é o único que não tem o nome explícito, declaradamente de Deus. Isso fez com que alguns que examinaram os livros canônicos quisessem colocar este livro de lado, entendendo que ele era um livro apenas secular e que não tinha um cunho espiritual. No entanto, apesar do nome de Deus não estar explícito no livro de Esther, a mão invisível de Deus está atuando por trás de todos os acontecimentos. Diga amém. Amém. Outra curiosidade é que a palavra mais espiritual deste livro é a palavra jejum. Quanto à sua importância, alguém disse que este livro é valorizado especificamente pelos judeus, que sofreram tanto através dos séculos e se têm apegado à certeza implícita de que, por severas que sejam as ameaças contra o seu povo, sempre eles terão um futuro glorioso. Mas quem era Esther? Como inicia-se o livro de Esther? O livro de Esther inicia-se com um banquete. A Bíblia nos mostra isso no capítulo de número 1, se você estiver com a Bíblia aberta,
Vamos conferir dizendo: e sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, versículo 3, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. A Bíblia está nos dando algumas informações aqui. Primeiro, ela nos fala de quem era o rei que estava naquela ocasião reinando sobre Suzã. O seu nome é Assuero. E o capítulo 1, versículo 1, nos dá a entender que Assuero não é um nome, senão um título, por causa da expressão explicativa que diz: este é aquele Assuero que reinou, indicando que haviam outros que também se chamavam Assuero. Na ocasião em que se inicia a história de Ester, Assuero está apenas no 3º ano do seu reinado. Historiadores datam de 485 a 465 antes de Cristo. Este era um rei bastante poderoso, e Suzã era a sua capital. Suzã ficava a 322 quilômetros a leste de Babilônia, e era a capital de Elão e residência de inverno dos reis persas. Alguém diz que não havia homem com maior poder na terra naquela época do que o rei persa Assuero. O versículo nos mostra o alcance do seu reino. Versículo 1, parte A. Desde a Índia até a Etiópia. Diz também sobre quantas províncias ele dominava. 127 províncias. O versículo 2 ao versículo 4 nos mostra que provavelmente ele está completando mais um ano de reinado sobre Suzã e resolve fazer uma festa de duração de 6 meses, 180 dias. Na conclusão desses 180 dias, em que ele mostra a sua potência, as conquistas do seu reino, a sua glória material, ele resolve concluir com uma festa ainda mais específica, que está no versículo 5 ao versículo 8. Principalmente o versículo 5 que diz: e acabados aqueles dias, os 180 dias, fez um rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor. Por quantos dias? 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. E o versículo de número 8 diz: e o beber era por lei, feito que se ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Historiadores judeus, ou a tradição judaica, melhor dizendo, diz que era um banquete tão próspero que ele distribuiu cálices de ouro para os convidados. E quando, ainda antes que o vinho chegasse na metade do cálice, já tinha um garçom para encher o copo. Era uma festa cheia de potentado, onde Assuero estava esbanjando as suas conquistas e a glória do seu reino. E a Bíblia nos informa que quando chega no 7º dia deste banquete, depois dos 180 dias, há uma discussão entre os príncipes sobre qual era a maior joia, ou o que é que Assuero tinha de mais precioso. E ele então resolve mostrar que o que ele tinha de mais precioso não era a sua coroa,
não eram as suas conquistas bélicas nas batalhas. Pelo contrário, ainda que embriagado, ele resolve mostrar que a maior conquista e o que ele tinha de mais precioso era a sua esposa Vasti, cujo nome persa significa bela. E aí ele resolve, contrariando a etiqueta palaciana, chamar a mulher, a sua esposa, para poder mostrá-la aos príncipes, visto que a tradição diz que ela tinha uma beleza incomparável. No entanto, apesar de ele mandar chamá-la, e a palavra do rei tinha que ser cumprida, a Bíblia nos mostra que ela recusou comparecer, obedecendo ao mandato do rei. Os versículos 10 a 12 nos mostra isso, principalmente o 12 que diz: porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Alguns opinam de diversas formas sobre o que levou a rainha Vasti a não cumprir o chamado do rei. Não sabemos ao certo o que aconteceu ou qual foi o motivo. Sabemos que por causa disso ela foi destituída do seu cargo, conforme a orientação dos príncipes que auxiliavam Assuero na administração do seu reino. E há alguns que ainda vão mais longe e dizem que ela sofreu a pena capital da morte, porque não compareceu na presença do rei quando foi chamada. Passados dias, capítulo de número 2, da leitura da palavra de Deus nos mostra, aproximadamente 4 anos depois deste acontecido, o rei sentiu falta da rainha. Ele sentiu a ausência da figura feminina ao seu lado, auxiliando. Assim, ele então foi aconselhado a fazer uma espécie de conclamação para que as mulheres, as donzelas de Suzã, fossem trazidas para o harém real e assim passassem por uma espécie de tratamento, de embelezamento. E cada uma delas deveria comparecer perante o rei para uma só ser escolhida e ser colocada no lugar de Vasti como a nova rainha. O capítulo 2, versículo 8, nos mostra a divulgação deste edito. E aí é quando começa a história de Esther. Até então ela apenas era uma judia entre outras, que estava em Suzã. Ela era uma judia entre outros judeus que não regressaram de imediato da Babilônia para Jerusalém, apesar do decreto de Ciro. Alguns judeus ainda permaneceram ali. E a Bíblia diz que entre as donzelas que foram levadas para o palácio, Esther também estava. O versículo de número 9 nos mostra esta verdade no capítulo 2, quando diz assim: e a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também lhe dá 7 moças de respeito da casa do rei, e fez conforme, e fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Quem diz amém, meus irmãos? Esther, ela tem um nome hebraico que é Hadassah, que é uma expressão que quer dizer murta, o nome de uma planta. O arbusto da murta, ele dá flores com formato de estrela. Daí porque quando ela foi introduzida no harém, Mardoqueu disse que ela deveria ocultar a sua identidade judaica e se chamar de Esther,
que traduzido é estrela. É porque a folha da murta tinha um formato de estrela. A Bíblia nos diz que isto foi dito para que ela ocultasse a sua identidade judaica, como já dissemos. Ester capítulo 2, versículo 7 e versículo de número 10. Radassa era uma jovem órfã, judia da tribo de Benjamim, cujos pais morreram na época do exílio. Capítulo 2, versículo 7. Ela foi criada por um primo chamado Mardoqueu. Eles estavam entre os judeus que habitavam na fortaleza de Suzã, sob o reinado de Assuero, conforme Ester capítulo 2, versículo 6. Veja comigo. Aparentemente, a história de Ester estava só recheada de sofrimento. Primeiro, ela não está em sua terra natal, ou ela não está na terra dos seus pais. Ela está no exílio. Segundo, ela é órfã. E aí agora é levada para o harém real contra a sua própria vontade. O espírito crítico de todo ser humano poderia levá-la a dizer: por que tantas coisas males acontecem comigo? Há coisas que acontecem na vida do crente de imediato que ele não entende os propósitos de Deus. Mas se a sua vida está na mão do Todo-Poderoso, tranquilize o seu coração que Ele está guiando a sua história. Aleluia. Glória a Deus. A divulgação do edito, ao destaque de Ester, e Charles Swindoll diz que ela era uma mulher bonita por dentro e por fora. É por isso que por onde Ester passava no palácio, ela alcançava graça aos olhos de todos. Eu estava pensando sobre isso e eu pude fazer um paralelo entre a mulher não cristã e a mulher cristã. A mulher não cristã, ela pode até ter beleza, mas só isso e nada mais. A mulher cristã, ela tem beleza e a graça de Deus. As irmãs podiam dizer um amém bem caprichado, né? Aleluia. Ela alcança os olhos do eunuco, Ester capítulo 2, versículo 8 e 9. Ela alcança graça aos olhos do rei, capítulo 2, versículo 15, 17, capítulo 5, versículo 2. Ester, como as outras moças, passam por uma espécie de embelezamento, por pelo menos um ano. 6 meses em 2 fases de especiarias. A tradição diz que se armava uma tenda e havia um fogaréu no chão. Então elas entravam despidas dentro desta tenda. E esse fogaréu no chão eram queimados aromas que subiam. E elas ficavam dentro da tenda como numa espécie de sauna para que os poros se abrissem. E enquanto elas estão ali, os poros se abrem, a gente sobe aquele vapor de aromas que penetra na pele, para que elas fossem completamente desodorizadas. Porque não se comparece diante do rei mal cheirosa. As outras moças, além deste tratamento severo de 1 ano, procuraram adereços para acrescentar a beleza. Ester se destaca como uma mulher discreta, não preciso disso. Se o rei tiver que me escolher, ele vai ter que enxergar o que ninguém enxerga, que é a beleza do meu caráter.
Discrição fala de modéstia, fala de recato, fala de decência. A beleza de Esther não lhe era um tropeço. O seu recato e simpatia era o que mais chamavam a atenção. Por isso que quando o rei viu, deu preferência a ela. Veja o versículo 17, o que é que diz do capítulo 2. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as... E disse, é essa, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Deus ainda tira uma camponesa do meio do povo e coloca ao lado do homem mais poderoso da época. Aleluia, glória a Deus. Alguém pode olhar para isso e dizer, não há nada de Deus nesta escolha. Há uma probabilidade, há lógica. A lógica nada. Joséfo disse que eram 400 moças. Era a mão invisível de Deus, que tem o coração do rei na mão, e disse assim, é aquela ali, não é outra não, viu? Você vai escolher ela. Deus tem o controle da história nas suas mãos. Aleluia. A história começa a desenvolver-se. Vasti sai, Esther assume o seu lugar. E então, nos diz ainda o capítulo de número 2, versículo 21 ao 23, que Mardoqueu, o parente de Esther, ele trabalhava provavelmente para o rei numa porta que dava acesso ao palácio. E enquanto ele está ali, ele descobre 2 eunucos que estão tramando a morte do grande rei Assuero. Talvez com raiva, porque o rei havia destituído Vasti do cargo, e como dizem alguns, fazendo ela até perecer. E quando ele ouve a conversa entre Bigtã e Teresh acerca do envenenamento do rei, ele, como tinha acesso ao palácio e sabia que Esther, a sua parenta, agora também tinha acesso ao rei, de alguma forma ele manda a notícia: diga ao rei que ele está correndo risco de vida. 2 dos seus eunucos estão procurando lhe envenenar. E então Esther fica sabendo e diz ao rei a trama daqueles 2 eunucos. E diz que foi Mardoqueu quem mandou avisar. No entanto, apesar do rei, ou como se era esperado, o rei retribuir de imediato a Mardoqueu por este grande livramento, ele nada fez. Pelo contrário, no capítulo 3, versículo 1, diz que depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a vida é feita de injustiças. A vida é feita de injustiças. Às vezes uma pessoa faz um bem e merece ser abençoada por isso, e não é de imediato. E outro que não fez, recebe algo na frente do que fez. Mas quem é crente não se desespera. Ele está na porta como Mardoqueu, dizendo: eu fiz e não fiz para aparecer. No tempo certo Deus vai rodar. E quem está em cima vai vir para baixo, e quem está embaixo vai vir para cima.
Ramã é nomeado primeiro-ministro. Ele é uma espécie de vice-rei. Ramã é exaltado acima dos príncipes. E a Bíblia nos diz que Ramã era um agagita, provavelmente descendente dos amalequitas. Capítulo 3, versículo 1. E 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 8. Quando nomeado primeiro-ministro, ele cheio de orgulho, quando saía do palácio, esperava que todos lhe prestassem continência. Mardoqueu, sabendo de onde ele vinha e o orgulho que estava presente em seu coração, enquanto as pessoas inclinavam a cabeça, Mardoqueu fazia assim. E aquilo enfurecia ele. Tanta gente se dobrando, mas um não se dobrava. E aquele um que não se dobrava era como uma pedra no sapato dele. E é a partir daí que Satanás começa a manipular o coração de Ramã. Lembre-se que eu disse que as batalhas físicas apontam para batalhas espirituais. Satanás está agindo nos bastidores. Em primeiro lugar, colocando no poder opositores de Israel. Ele manipula o coração dos homens que não temem a Deus para se insurgirem contra o povo de Deus. Capítulo 3, versículo 1 e versículo de número 2. Foi isso que aconteceu no Egito quando José faleceu. Levantou-se um faraó que se esqueceu do bem que José fez ao Egito. Quando eu olho para esta verdade, eu vejo ela tão contemporânea. Vivemos um dia, ou vivemos tempos, em que alguns que estão assumindo o cargo a nível nacional, não todos, alguns, não temem a Deus. São opositores deste povo que está aqui. E não somente o diabo age desta maneira, como que colocando eles lá, fazem eles criarem leis que tentam inibir o nosso crescimento. Leis que contrariam os valores éticos e morais estabelecidos na sua palavra. Assim como Ramã criou um decreto, ele ficou tão inflamado em iras contra Mardoqueu, que ele disse: eu vou tentar um mal, e não só é contra ele, é contra o povo dele. Ele saiu de casa, se dirigiu a Assuero e disse: há grupos de pessoas no meio do teu povo que não obedecem às tuas leis. Tem costumes diferentes. Porque esse povo tem costumes diferentes. E eu queria a morte deles. E estou disposto a te pagar em prata para isso. Ele queria pagar ao rei em prata para destruir os judeus. E o rei, devido aos seus muitos afazeres, tira o anel pelo qual se podia sancionar os decretos, tira ele do dedo, coloca na mão de Ramã. É um perigo. Um perigo. Coloca na mão de Ramã e disse: faça o que você quiser. Há um texto que diz: para fazeres deste povo o que melhor for do teu agrado. Por que o interesse de destruir os judeus criando decretos para legitimar a prática? Porque sabe que se não cria decretos está fazendo algo ilegal. Mas quando cria decretos, os quais nós não iremos cumprir porque contrariam a palavra de Deus,
eles nos colocam como desobedientes civis, legitimando o nosso castigo. E a perseguição foi assim que agiu Nabucodonosor no capítulo 3, versículo 10 de Daniel. E ainda no capítulo 6, versículos 7 e 9, Dario. O outro propósito de Ramã era despertar o ódio contra o povo de Israel. Capítulo 3, versículo 12 ao 14, nos mostra que Ramã conseguiu com seu decreto despertar nos súditos do reino de Assuero completa aversão aos judeus. É o que hoje chamamos de antissemitismo. E que aplicado à igreja é crentifobia. Aversão a crente. E quer ver eles ficarem enjoados é quando um crente assume um poder político. Não querem, pode assumir um marxista, pode assumir um ateu, pode assumir um antirreligioso, mas quando é um crente diz, não, o Estado é laico. Se o Estado é laico, o crente também pode assumir. Isso é direito, Estado democrático de direito. Em Marcos 13, 13, Jesus disse, odiados de todo mundo sereis vós, por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Com o anel na mão, Ramã consulta os seus deuses. Olha quem está por trás. Ele lança sortes. Qual é o dia que eu vou promover um genocídio? Aí os deuses dão a ele a resposta. Os espíritos malignos. Que a raiva contra o povo de Deus é nesse âmbito aí. É nesse âmbito. E ele lança sorte, lança Pur. E o dia 13 de Adar é o dia da destruição. Ele então assina com o selo. E manda que os correios, é onde a palavra aparece, correios, não é? Manda que se espalhem por toda a cidadela de Suzã. Capítulo 3, versículo 15 diz que a cidade ficou perplexa. Quando colocaram provavelmente nas praças públicas, em locais onde todo mundo podia ver, Mardoqueu também leu o decreto no dia 13 do mês de Adar, que era o mês de Nissan, março, abril, deve-se matar todos os judeus e saquear os seus bens, por ordem de Assuero, o grande rei. Mardoqueu, ao ler o decreto, capítulo 4, versículo 1, ele toma uma atitude. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes. Vestiu-se de pano de saco com cinza, colocou cinza na cabeça. E saiu pelo meio da cidade gritando, pedindo socorro. Olha o versículo de número 1 ainda diz, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Capítulo 4, versículo 3, quando a notícia começou a se espalhar, os judeus de toda aquela região também tomaram a mesma decisão. Versículo 3 diz isso, quando diz, e em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus o quê? Grande luto, com jejum, e choro, e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Por certo eles diziam, estamos aniquilados, estamos acabados, o que será de nós?
Mardoqueu foi para a porta do palácio e começou a gritar. E o seu clamor era ensurdecedor ao ponto dos funcionários reais se incomodarem e comentaram com Esther que não estava sabendo daquela situação. Então lhe mandou vestes e disse: diga a ele que se vista. O que está acontecendo? Capítulo 4, versículos 7 e 8. Ela desconhecia o decreto de Ramã. E então Mardoqueu lhe manda a notícia, lhe manda uma cópia do decreto. E quando ela lê, ela é confrontada. O próprio Mardoqueu lhe diz: você também não vai escapar porque você é desta linhagem. O fato de ser rainha, de estar em grande posição, não vai te livrar também de ser morta. E agora ele entende o propósito pelo qual Deus levantou Esther. Capítulo 4, versículo 16. Quem sabe se não foi para este propósito que Deus te colocou como rainha? O que Deus está fazendo hoje, você só vai entender no capítulo 4, versículo 16, que é amanhã. Não questiona. Tem coisas que estão te acontecendo hoje que são para te beneficiar amanhã. Deus não dá posição de graça. Eu te coloquei aí, Esther, mas foi para você clamar pelo meu povo. E apesar do nome dele não estar explícito no livro, ele está agindo. E ele age de uma forma tão bonita que antes de Ramã ser engrandecido, ele já coloca Esther como rainha. Deus trabalha primeiro do que o diabo, diga amém. Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo aí as irmãs? Aleluia. Imahassuri minarashandaralama. Interessante que Esther se torna rainha, mas não fica pagã. Ela disse: eu tenho uma proposta para você, Mardoqueu, e para os judeus. 3 dias de jejum. Isso aí a gente não pode resolver de outra forma senão usando armas espirituais. O povo de Israel e a igreja têm armas espirituais. Nossa luta não é contra carne e sangue. E as armas da nossa milícia não são carnais, 2 Coríntios 10 e 4. São poderosas em Deus para a destruição das fortalezas de Satanás. É tão interessante como Esther é crente, que ela diz assim: eu e as minhas moças também vamos jejuar. E as moças eram peça, mas já estava tudo convertida. Ela mandará súria. A tradição diz que ela tinha 7 moças. E para guardar o sábado, como ela estava dentro do palácio, não tinha noção de calendário, para cada um ela deu um apelido. E a 7ª ela botou o nome de repouso. Porque quando chegava a 7ª para atender ela sabia: hoje é o Shabá. Era crente. Não perdeu a piedade, a prática devocional de adoração a Deus. Aleluia! E ela resolve usar a arma. É claro que se ela jejuou, ela também orou. Capítulo 4, versículo 16. O mundo está para ver o poder que há na oração. O mundo teme a bomba atômica, né? Mas devia temer um crente de joelhos. Porque um crente de joelhos
Deus está a favor dele. A coisa mais cara no mundo não é o ouro, é lágrima de justo. Lágrima de crente. Ele recolhe no odre. Isso aqui é muito precioso. Deus tem recolhido as tuas lágrimas e levado à presença do Todo-Poderoso. A segunda arma foi o jejum. Naquela hora crítica da destruição do povo judeu, Esther reconheceu que sua arma mais poderosa seria proclamar um jejum. E o jejum é a abstinência parcial ou total de alimentos com finalidades específicas. Escute isso, viu? Jejum é uma prática, uma abstinência parcial ou total de alimentos com finalidades específicas. Não é para emagrecer não, viu? Para emagrecer é passar fome. Jejum é com finalidades específicas. Tem batalha que só com oração resolve, mas tem batalha que é tremenda. Tem que ir para a abstinência de alimentos, porque é cara a cara com Satanás. Outra arma que ela usou foi a fé. Ela disse: olha, faz alguns dias que o rei não me chama. Mandou dizer a Mardoqueu. E se eu compareço perante ele, eu conheço a etiqueta do palácio. Não só foi punida a anterior a mim, porque não compareceu quando foi chamada, como eu posso ser punida se comparecer sem ser chamada. Se ele não estender o cetro, ele manda me decapitar. E faz alguns dias que ele não me chama. Eu não posso ir sem orar e jejuar. E vocês têm que fazer isso comigo. Todos os judeus de joelho e barriga vazia. No terceiro dia de José, porque ela colocou as vestes reais, que ela estava tão fraca, 3 dias sem comer e sem beber, que foi preciso uma moça na direita e uma na esquerda, uma segurando a roupa e outra segurando ela. E ela diz: eu vou comparecer mesmo sem ser chamado. Isso é fé. Eu creio que ele vai estender o cetro. Se eu perecer, pereci, mas não vou deixar de clamar pelo meu povo. Por certo, ela caminhava assim, ó. Ela só ia levantar a cabeça se ele estendesse o cetro para ela tocar na ponta. Quando ele está ali julgando causas entre os príncipes, lá vem ela. E quando ele vê de longe, quem sabe Satanás disse: agora ela é destruída. Ele estendeu o cetro assim. Peça o que você quiser, até a metade do reino, minha rainha. Deus vai tocar no coração de alguém para estender o cetro em teu favor. Esther compareceu, capítulo 5, versículo 1. Esther alcançou graça, capítulo 5, versículo 2 e 3. Aí a mulher sabe como conquista um homem, né? Porque tem a parte de Deus e tem a parte da mulher também.
Você quer o quê? Ela disse: eu tenho um banquete preparado para mim. Mulher sabe como prende homem, não é, irmão? Quando a gente já sabe, quando começa agradando muito assim, você quer o quê? Um fogão novo, não é? Ela disse: um banquete eu tenho preparado para você e para Ramã. Ele achou: olha que privilégio. Te aguarda. Ela podia pedir ali mesmo, mas ali ele estava de cabeça quente. A mulher sabe, ela sabe chegar, né? Não, eu vou preparar uma comidinha, ele enche a barriga, aí ele tá bem calminho, aí pronto, aí eu chego. Aí ficou ele, Ramã, comeram. O que é que você quer? Até metade do reino. Ela disse: eu vou fazer outro pedido, amanhã eu tenho outro banquete. Compareça você, Ramã. E ele já impaciente, né? O que essa mulher tem? Que tanto mistério é esse? Entre o primeiro e o segundo banquete, aí sai Ramã de novo. Quando ele sai do palácio, aí encontra Mardoqueu. Espera que Mardoqueu baixe a cabeça, mas ele não baixa, ele está assim. Ele fica enfurecido, chega em casa, vai falar com a mulher dele, diz: todo mundo se dobra, mas Ramã, mas Mardoqueu não se dobra. Ela diz: por que tu não mata ele? Faz uma forca. Faz uma forca numa altura que toda Suzã veja quando você pendurar ele lá. Diz: boa ideia. Chamou assim uns carpinteiros e disse: construa a forca. E eu vou fazer isso logo de manhãzinha, bem cedo. Bem cedinho, antes do banquete, eu vou pedir a cabeça dele ao rei. Quando ele marcou a hora, Deus disse: também marquei a hora. Quando o diabo está armando o laço, Deus já está com a tesoura na mão. Fica tranquilo, meu filho, que quando Satanás está pensando lá como é que vai te destruir, eu já tenho como desmanchar o plano dele. Naquela mesma noite o rei perdeu o sono. Virava para um lado, virava para outro. E cadê dormir? Cadê o sono que não chega? E não chega, Deus tirou. Você não vai dormir para ler as crônicas. Há um registro lá do meu filho que te trouxe um benefício e tu está devendo a ele. Aí geralmente uma pessoa está sem vontade de dormir, vai ler, né? Mandou chamar o cronista, leia aí ele leu o livramento. Um dia, certo Mardoqueu descobriu que 2 eunucos queriam envenenar o rei, e foi conferido que era verdade, e se descobriu, e executou os eunucos, mas não se fez nada para Mardoqueu. Estou devendo a ele. Tem algum príncipe aí, do lado de fora, que possa me dar uma sugestão do que é que eu devo fazer a esse homem? Foi na hora que Ramã ia chegando. Deus veio para pedir a derrota, não foi? Aí Jeová disse: é agora, viu? Tem Ramã aí, disse: entre. Ramã, estou com vontade de honrar alguém, mas eu estou sem uma sugestão. Me dê uma sugestão sobre o que eu devo fazer. Ele pensou que era para ele. Se coloque num cavalo do rei, vista com roupas reais,
a coroa na cabeça, e um dos seus príncipes para segurar assim, olha, nas cordas que prendem a boca do cavalo, e sair gritando assim, olha: assim se faz ao homem ao quem o rei deseja honrar. Ele disse: eu gostei, faça isso com Mardoqueu que está lá na porta. Desceu atravessada assim. Está descendo algo do céu sobre a tua vida. Uma renovação tão poderosa está descendo, uma graça tão especial. Mulher, Jesus vai te batizar com o Espírito Santo aí sentada agora. Abra a boca e fale em línguas a primeira vez, em nome de Jesus. Recebe a graça de Deus. Até em casa, pela Rede Brasil, está acontecendo milagres. Deus me disse hoje à tarde que está mudando o diagnóstico. O ano que vem, gente que tinha recebido do médico, está com câncer, vai voltar com outro dizendo: não está mais nada. Deus mudou o diagnóstico. Ele está tocando no teu sangue. Ele está tocando nos teus ossos. Serva de Deus que não pode dobrar o joelho porque tem artrite. Os teus ossos vão pegar fogo agora que Jesus está te curando. E você vai dobrar o joelho de novo. Receba a cura em nome de Jesus. Envergonhado, Ramã volta para casa. Eu concluo, porque teve que caminhar pelas ruas de Suzã, dizendo: assim se faz o homem, se faz ao homem de cuja honra o rei se agrada. E Mardoqueu no cavalo. A mulher dele disse: se esse homem é judeu, tu começasse a cair agora diante dele. À noite mais tarde ele vai para o banquete. Depois que come, então o rei diz assim: agora me peça, Rainha Esther, até metade do reino se lhe dará. O que é que você quer? Já é o segundo dia de banquete. Ela diz: eu quero a minha vida. Estou correndo o risco de morrer. Correndo risco? Quem é que deseja lhe matar? Ela diz: Ramã. E não somente a mim, mas todo o meu povo. Ramã, e como foi que ele fez isso? Lembra no dia que o Senhor deu o selo a ele, o anel? Ele baixou um decreto para que no dia 13 do mês de Adar se mate todos os judeus. Ele assinou: e eu sou judia. Deus. O rei ficou tão furioso que saiu de perto na hora, pensando o que é que ia fazer. Quando ele volta, Ramã está caído nos pés de Esther, dizendo: me livra, me livra, me livra, que ele vai me matar.
Ainda chega um eunuco para completar e diz: olha, eu fiquei sabendo que ele ainda de manhãzinha, a noite toda passou construindo uma forca para matar Mardoqueu, que lhe deu livramento. Então vai e pendure ele lá, porque quem vai morrer é ele, no lugar de Mardoqueu. Deus, olha, é o Deus que muda as situações. Eu encerro dizendo que Deus é o Deus que age por trás das circunstâncias. Ele é o Deus da providência. Levanta Esté ante de Ramã. Como o Deus que é sábio. Não ensine Deus. Dobra o joelho e diga: faça do seu jeito. Não tenta dar palpite, porque Ele é toda a sabedoria. Ele sabe como mexe. Ele é o Deus que muda a sorte. Ramã lançou sorte, mas a sorte deu contrária a ele, a favor do povo judeu. E sabe como foi que a coisa terminou? Com a morte de Ramã e a ascensão de Mardoqueu. Assumiu o lugar dele. Sabe como foi que a coisa terminou? Com um grande livramento para os judeus. Se fez um outro decreto para que nesse mesmo dia os judeus tivessem o direito de defesa. É isso que esse povo quer. Esse povo não quer cristianizar o Brasil. Até porque John Wesley disse: não podemos levar todo mundo a Cristo, mas podemos levar Cristo a todo mundo. Nós não queremos um Estado cristão, porque isso é utopia. Nós queremos direito para todos. Sabe como foi que terminou? Com uma grande festa. Está preparado? A tua prova vai terminar com uma grande festa. Vai ter festa. Vai ter festa. Eu quase não faço isso, mas diga para o seu irmão do seu lado: vai ter festa. Vai ter festa. Ri do futuro, porque vai ter festa. Não foi dito ontem? Comece a rir hoje dizendo: vai ter festa. Vai ter festa. Vai ter festa. Quando o faraó se levantou contra o povo de Israel, Deus criou uma festa, Páscoa. Quando Ramã se levantou contra o povo de Israel, Deus criou uma festa, Purim. Quando Antíoco se levantou contra o povo de Israel, Deus criou uma festa, a Hanukkah. Quando Hitler se levantou contra o povo de Israel no Holocausto, Deus foi em 1948, independência da nação. Quando o anticristo e o falso profeta se levantar contra a nação de Israel, Deus inaugura o milênio. Foram 10 imperadores romanos que se levantaram contra a igreja, mas o sangue dos mártires era a semente que regava esta árvore. E está aquela aqui hoje, aqui, ó. Olha ela hoje aqui. Olha ela hoje aqui. Pastor pergunta se tem alguém entre nós que deseja vir a Cristo esta noite. Erga uma de suas mãos e venha à frente, em nome de Jesus, como sinal de aceitação a este Deus verdadeiro, que perdoa os pecados, que escreve o nome no livro da vida, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus.
antes de Ramã ser engrandecido, ele já coloca Esté como rainha. Deus trabalha primeiro do que o diabo, diga amém. Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo aí as irmãs? Aleluia. Imahassuri minarashandaralama. Interessante que Esté se torna rainha, mas não fica pagã. Ela disse: eu tenho uma proposta para você, Mardoqueu, e para os judeus. 3 dias de jejum. Isso aí a gente não pode resolver de outra forma senão usando armas espirituais. O povo de Israel e a igreja têm armas espirituais. Nossa luta não é contra a carne e sangue. E as armas da nossa milícia não são carnais, 2 Coríntios 10:4. São poderosas em Deus para a destruição das fortalezas de Satanás. É tão interessante como Esté é crente, que ela diz assim: eu e as minhas moças também vamos jejuar. E as moças eram persas, mas já estava tudo convertida. Ela mandará súria. A tradição diz que ela tinha 7 moças. E para guardar o sábado, como ela estava dentro do palácio, não tinha noção de calendário, para cada um ela deu um apelido. E a 7ª ela botou o nome de repouso. Porque quando chegava a 7ª para atender ela, ela sabia: hoje é o Shabá. Era crente. Não perdeu a piedade, a prática devocional de adoração a Deus. Aleluia! E ela resolve usar a arma. É claro que se ela jejuou, ela também orou. Capítulo 4, versículo 16. O mundo está para ver o poder que há na oração. O mundo teme a bomba atômica, né? Mas devia temer um crente de joelhos. Porque um crente de joelhos, Deus está a favor dele. A coisa mais cara no mundo não é o ouro, é lágrima de justo. Lágrima de crente. Ele recolhe no odre. Isso aqui é muito precioso. Deus tem recolhido as tuas lágrimas e levado à presença do Todo-Poderoso. A segunda arma foi o jejum. Naquela hora crítica da destruição do povo judeu, Esté reconheceu que sua arma mais poderosa seria proclamar um jejum. E o jejum é a abstinência parcial ou total de alimentos com finalidades específicas. Escute isso, viu? Jejum é uma prática, uma abstinência parcial ou total de alimentos com finalidades específicas. Não é para emagrecer não, viu? Para emagrecer é passar fome. Jejum é com finalidades específicas. Tem batalha que só com oração resolve, mas tem batalha que é tremenda. Tem que ir para a abstinência de alimentos, porque é cara a cara com Satanás.
Outra arma que ela usou foi a fé. Ela disse: olha, faz alguns dias que o rei não me chama. Mandou dizer a Mardoqueu. E se eu compareço perante ele, eu conheço a etiqueta do palácio. Não só foi punida a anterior a mim, porque não compareceu quando foi chamada, como eu posso ser punida se comparecer sem ser chamada. Se ele não estender o cetro, ele manda me decapitar. E faz alguns dias que ele não me chama. Eu não posso ir sem orar e jejuar. E vocês têm que fazer isso comigo. Todos os judeus de joelho e barriga vazia. No terceiro dia de José, porque ela colocou as vestes reais, que ela estava tão fraca, 3 dias sem comer e sem beber, que foi preciso uma moça na direita e uma na esquerda, uma segurando a roupa e outra segurando ela. E ela diz: eu vou comparecer mesmo sem ser chamada. Isso é fé. Eu creio que ele vai estender o cetro. Se eu perecer, pereci, mas não vou deixar de clamar pelo meu povo. Por certo, ela caminhava assim, ó. Ela só ia levantar a cabeça se ele estendesse o cetro para ela tocar na ponta. Quando ele está ali julgando causas entre os príncipes, lá vem ela. E quando ele vê de longe, quem sabe Satanás disse: agora ela é destruída. Ele estendeu o cetro assim. Peça o que você quiser, até a metade do reino, minha rainha. Deus vai tocar no coração de alguém para estender o cetro em teu favor. Esté compareceu, capítulo 5, versículo 1. Esté alcançou graça, capítulo 5, versículo 2 e 3. Aí a mulher sabe como conquista um homem, né? Porque tem a parte de Deus e tem a parte da mulher também. Você quer o quê? Ela disse: eu tenho um banquete preparado para mim. Mulher sabe como prende homem, não é, irmão? Quando a gente já sabe, quando começa agradando muito assim, você quer o quê? Um fogão novo, não é? Ela disse: um banquete eu tenho preparado para você e para Ramã. Ele achou: olha que privilégio. Te aguarda. Ela podia pedir ali mesmo, mas ali ele estava de cabeça quente. A mulher sabe, ela sabe chegar, né? Não, eu vou preparar uma comidinha, ele enche a barriga, aí ele está bem calminho, aí pronto, aí eu chego. Aí ficou ele, Ramã, comeram. O que é que você quer? Até metade do reino. Ela disse: eu vou fazer outro pedido, amanhã eu tenho outro banquete. Compareça você e Ramã. E ele já impaciente, né? O que é que essa mulher tem? Que tanto mistério é esse? Entre o primeiro e o segundo banquete, aí sai Ramã de novo. Quando ele sai do palácio, aí encontra Mardoqueu. Espera que Mardoqueu baixe a cabeça, mas ele não baixa, ele está assim, ó. Ele fica enfurecido, chega em casa, vai falar com a mulher dele, diz: todo mundo se dobra, mas Ramã, mas Mardoqueu não se dobra. Ela diz: por que tu não mata ele? Faz uma forca. Faz uma forca
numa altura que toda Suzã veja quando você pendurar ele lá. Disse, boa ideia. Chamou assim uns carpinteiros e disse, construa a forca. E eu vou fazer isso logo de manhãzinha, bem cedo. Bem cedinho, antes do banquete, eu vou pedir a cabeça dele ao rei. Quando ele marcou a hora, Deus disse, também marquei a hora. Suzã, sob o reinado de Assuero, conforme Ester, capítulo 2, versículo 6. Veja comigo. Aparentemente, a história de Ester estava só recheada de sofrimento. Primeiro, ela não está em sua terra natal, ou ela não está na terra dos seus pais. Ela está no exílio. Segundo, ela é órfã. E aí agora é levada para o harém real contra a sua própria vontade. O espírito crítico de todo ser humano poderia levá-la a dizer, por que tantas coisas males acontecem comigo? Há coisas que acontecem na vida do crente de imediato, que ele não entende os propósitos de Deus. Mas se a sua vida está na mão do Todo-Poderoso, tranquilize o seu coração que Ele está guiando a sua história. Aleluia. Glória a Deus. A divulgação do edito, ao destaque de Ester, e Charles Swindoll diz que ela era uma mulher bonita por dentro e por fora. É por isso que por onde Ester passava no palácio, ela alcançava graça aos olhos de todos. Eu estava pensando sobre isso e eu pude fazer um paralelo entre a mulher não cristã e a mulher cristã. A mulher não cristã, ela pode até ter beleza, mas só isso e nada mais. A mulher cristã, ela tem beleza e a graça de Deus. As irmãs podiam dizer um amém bem caprichado, né? Aleluia. Ela alcança os olhos do eunuco, Ester capítulo 2, versículo 8 e 9. Ela alcança graça aos olhos do rei, capítulo 2, versículo 15, 17, capítulo 5, versículo 2. Ester, como as outras moças, passam por uma espécie de embelezamento, por pelo menos um ano. 6 meses em 2 fases de especiarias. A tradição diz que se armava uma tenda e havia um fogaréu no chão. Então elas entravam despidas dentro desta tenda. E esse fogaréu no chão eram queimados aromas que subiam. E elas ficavam dentro da tenda como numa espécie de sauna para que os poros se abrissem. E enquanto elas estão ali, os poros se abrem, a gente sobe aquele vapor de aromas que penetra na pele. Para que elas fossem completamente desodorizadas. Porque não se comparece diante do rei mal cheirosa. As outras moças, além deste tratamento severo de 1 ano, procuraram adereços para acrescentar a beleza. Ester se destaca como uma mulher discreta, não preciso disso. Se o rei tiver que me escolher, ele vai ter que enxergar o que ninguém enxerga, que é a beleza do meu caráter. Discrição fala de modéstia, fala de recato, fala de decência. A beleza de Ester não lhe era um tropeço,
O seu recato e simpatia era o que mais chamavam a atenção. Por isso que quando o rei viu, deu preferência a ela. Veja o versículo 17, o que é que diz do capítulo 2. E o rei amou a Ester, mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as, e disse: é essa, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. Deus ainda tira uma camponesa do meio do povo e coloca ao lado do homem mais poderoso da época. Aleluia, glória a Deus. Alguém pode olhar para isso e dizer: não há nada de Deus nesta escolha. Há uma probabilidade, há a lógica nada. Joséfo disse que eram 400 moças. Era a mão invisível de Deus, que tem o coração do rei na mão, e disse assim: é aquela ali, não é outra não, viu? Você vai escolher ela. Deus tem o controle da história nas suas mãos. Aleluia. A história começa a desenvolver-se. Vasti sai, Ester assume o seu lugar. E então, nos diz ainda o capítulo de número 2, versículo 21 ao 23, que Mardoqueu, o parente de Ester, ele trabalhava provavelmente para o rei numa porta que dava acesso ao palácio. E enquanto ele está ali, ele descobre 2 eunucos que estão tramando a morte do grande rei Assuero. Talvez com raiva, porque o rei havia destituído Vasti do cargo, e como dizem alguns, fazendo ela até perecer. E quando ele ouve a conversa entre Bigtã e Teresh acerca do envenenamento do rei, ele, como tinha acesso ao palácio e sabia que Ester, a sua parenta, agora também tinha acesso ao rei, de alguma forma ele manda a notícia: diga ao rei que ele está correndo risco de vida. 2 dos seus eunucos estão procurando lhe envenenar. E então Ester fica sabendo e diz ao rei a trama daqueles 2 eunucos. E diz que foi Mardoqueu quem mandou avisar. No entanto, apesar do rei, ou como se era esperado, o rei retribuir de imediato a Mardoqueu por este grande livramento, ele nada fez. Pelo contrário, no capítulo 3, versículo 1, diz que depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a vida é feita de injustiças. A vida é feita de injustiças. Às vezes uma pessoa faz um bem e merece ser abençoada por isso, e não é de imediato. E outro que não fez, recebe algo na frente do que fez. Mas quem é crente não se desespera. Ele está na porta como Mardoqueu, dizendo: eu fiz e não fiz para aparecer. No tempo certo Deus vai rodar. E quem está em cima vai vir para baixo, e quem está embaixo vai vir para cima. Ramã é nomeado primeiro-ministro. Ele é uma espécie de vice-rei.
Ramã é exaltado acima dos príncipes. E a Bíblia nos diz que Ramã era um agagita, provavelmente descendente dos amalequitas. Capítulo 3, versículo 1. E 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 8. Quando nomeado primeiro-ministro, ele cheio de orgulho, quando saía do palácio, esperava que todos lhe prestassem continência. Mardoqueu, sabendo de onde ele vinha e o orgulho que estava presente em seu coração, enquanto as pessoas inclinavam a cabeça, Mardoqueu fazia assim. E aquilo enfurecia ele. Tanta gente se dobrando, mas um não se dobrava. E aquele um que não se dobrava era como uma pedra no sapato dele. E é a partir daí que Satanás começa a manipular o coração de Ramã. Lembre-se que eu disse que as batalhas físicas apontam para batalhas espirituais. Satanás está agindo nos bastidores. Em primeiro lugar, colocando no poder opositores de Israel. Ele manipula o coração dos homens que não temem a Deus, para se insurgirem contra o povo de Deus. Capítulo 3, versículo 1 e versículo de número 2. Foi isso que aconteceu no Egito quando José faleceu. Levantou-se um faraó que se esqueceu do bem que José fez ao Egito. Quando eu olho para esta verdade, eu vejo ela tão contemporânea. Vivemos um dia, ou vivemos tempos, em que alguns que estão assumindo o cargo a nível nacional, não todos, alguns, não temem a Deus. São opositores deste povo que está aqui. E não somente o diabo age desta maneira, como que colocando eles lá, fazem eles criarem leis que tentam inibir o nosso crescimento. Leis que contrariam os valores éticos e morais estabelecidos na sua palavra. Assim como Ramã criou um decreto, ele ficou tão inflamado em iras contra Mardoqueu, que ele disse: eu vou tentar um mal, e não só é contra ele, é contra o povo dele. Ele saiu de casa, se dirigiu a Assuero e disse: há grupos de pessoas no meio do teu povo que não obedecem às tuas leis. Tem costumes diferentes, porque esse povo tem costumes diferentes. E eu queria a morte deles. E estou disposto a te pagar em prata para isso. Ele queria pagar ao rei em prata para destruir os judeus. E o rei, devido aos seus muitos afazeres, tira o anel pelo qual se podia sancionar os decretos, tira ele do dedo, coloca na mão de Ramã. É um perigo. Um perigo. Coloca na mão de Ramã e disse: faça o que você quiser. Há um texto que diz: para fazeres deste povo o que melhor for do teu agrado. Por que o interesse de destruir os judeus criando decretos? Para legitimar a prática. Porque sabe que se não cria decretos, está fazendo algo ilegal. Mas quando cria decretos, os quais nós não iremos cumprir porque contrariam a palavra de Deus, eles nos colocam como desobedientes civis, legitimando o nosso castigo. E a perseguição
Foi assim que agiu Nabucodonosor no capítulo 3, versículo 10 de Daniel. E ainda no capítulo 6, versículos 7 e 9, Dario. O outro propósito de Ramã era despertar o ódio contra o povo de Israel. Capítulo 3, versículo 12 ao 14, nos mostra que Ramã conseguiu com seu decreto despertar nos súditos do reino de Assuero completa aversão aos judeus. É o que hoje chamamos de antissemitismo. E que aplicado à igreja é crentefobia. Aversão a crente. E quer ver eles ficarem enjoados é quando um crente assume um poder político. Não querem, pode assumir um marxista, pode assumir um ateu, pode assumir um antirreligioso, mas quando é um crente diz, não, o Estado é laico. Se o Estado é laico, o crente também pode assumir. Isso é direito, Estado democrático de direito. Em Marcos 13, Jesus disse, odiados de todo mundo sereis vós, por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Com o anel na mão, Ramã consulta os seus deuses. Olha quem está por trás. Ele lança sortes. Qual é o dia que eu vou promover um genocídio? Aí os deuses dão a ele a resposta. Os espíritos malignos. Que a raiva contra o povo de Deus é nesse âmbito aí. É nesse âmbito. E ele lança sorte, lança Pur. E o dia 13 de Adar é o dia da destruição. Ele então assina com o selo. E manda que os correios, é onde a palavra aparece correios, não é? Manda que se espalhem por toda a cidadela de Suzã. Capítulo 3, versículo 15 diz que a cidade ficou perplexa. Quando colocaram provavelmente nas praças públicas, em locais onde todo mundo podia ver, Mardoqueu também leu o decreto no dia 13 do mês de Adar, que era o mês de Nissan, março, abril, deve-se matar todos os judeus e saquear os seus bens, por ordem de Assuero, o grande rei. Mardoqueu, ao ler o decreto, capítulo 4, versículo 1, ele toma uma atitude. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes. Vestiu-se de pano de saco com cinza, colocou cinza na cabeça. E saiu pelo meio da cidade gritando, pedindo socorro. Olha o versículo de número 1, ainda diz, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Capítulo 4, versículo 3, quando a notícia começou a se espalhar, os judeus de toda aquela região também tomaram a mesma decisão. Versículo 3 diz isso, quando diz, e em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus o quê? Grande luto, com jejum, e choro, e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Por certo eles diziam, estamos aniquilados, estamos acabados, o que será de nós? Mardoqueu foi para a porta do palácio e começou a gritar.
E o seu clamor era ensurdecedor ao ponto dos funcionários reais se incomodarem e comentaram com Esther que não estava sabendo daquela situação. Então lhe mandou vestes e disse: diga a ele que se vista, o que está acontecendo? Capítulo 4, versículos 7 e 8. Ela desconhecia o decreto de Ramã. E então Mardoqueu lhe manda a notícia, lhe manda uma cópia do decreto. E quando ela lê, ela é confrontada. O próprio Mardoqueu lhe diz: você também não vai escapar, porque você é desta linhagem. O fato de ser rainha, de estar em grande posição, não vai te livrar também de ser morta. E agora ele entende o propósito pelo qual Deus levantou Esther. Capítulo 4, versículo 16. Quem sabe, se não foi para este propósito que Deus te colocou como rainha. O que Deus está fazendo hoje, você só vai entender no capítulo 4, versículo 16, que é amanhã. Não questiona. Tem coisas que estão te acontecendo hoje que são para te beneficiar amanhã. Deus não dá posição de graça. Eu te coloquei aí, Esther, mas foi para você clamar pelo meu povo. E apesar do nome dele não estar explícito no livro, ele está agindo. E ele age de uma forma tão bonita que... Glória a Deus, amém? Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Meus queridos irmãos, ha chegado o momento que considero o momento mais solene desta reunião, quando ouviremos a palavra de Deus, e nesta noite trará a mensagem, está escalado o evangelista Marcelo Teles. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero exaltar a Deus na noite deste dia, pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos em Sua santa e maravilhosa presença, para lhe render as devidas homenagens, pois Ele é digno de receber toda honra, toda glória, tributo, celebração, louvor, adoração, império, sabedoria, ações de graças, ao nome daquele que vive e vive para todo sempre. Quem diz amém, meus irmãos? Eu quero também publicamente agradecer ao nosso amado e estimado pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, nosso pai, que tem nos confiado esta responsabilidade, esta grande honra de estarmos escalados esta noite para trazermos uma reflexão da palavra de Deus em mais uma edição desta ocasião, ou nesta ocasião, o 15º Congresso de Mulheres, destas santas mulheres de Deus, que desde a quinta-feira até ao domingo, amanhã, estão reunidas adorando a Deus, lhe rendendo adoração e também recebendo muito da sua parte. Quantas confirmam isso dizendo amém? Amém.
Quero chamar a atenção de todos para uma leitura da palavra de Deus, que está no livro de Esther. Por gentileza, vamos abrir a nossa Bíblia. Este livro toda mulher tem que achar rápido, não é? Esther, capítulo 4. A partir do versículo 12. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Vamos ler o 17 juntos? Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Quantos dizem amém, queridos irmãos? Meus irmãos, foi-nos passado pelo nosso pastor um subtema para estar falando, atrelados a este texto esta noite, o qual é mulheres cristãs revestidas com as armas espirituais para vencer o inimigo. A Bíblia, ela nos mostra diversas batalhas físicas, batalhas que o povo de Israel enfrentou em toda a sua história. E estas batalhas do Antigo Testamento, elas apontam para uma verdade superior, de que todo e qualquer servo de Deus, na sua lida, na sua carreira, na sua caminhada, também passa por batalhas. Só que a diferença de uma batalha física, a batalha espiritual é contra seres espirituais. Portanto, é mais árdua. Mas o Deus que deu vitória ao povo de Israel em todas as suas pelejas é o mesmo Deus que está ao lado do seu povo para também nos dar a vitória e nos fazer conquistar o êxito. Quantos dizem amém por isso? Amém. E nesta ocasião, nós fomos dirigidos pelo Espírito Santo para estar falando deste tema à luz do livro de Esther. Antes propriamente de entrarmos no assunto, se faz necessário trazermos algumas informações introdutórias que nos fazem entender um pouco mais a respeito deste livro e daquilo que o circunda. Primeiro, a data em que foi escrito. Alguns estudiosos dizem que data de 460 a 400 antes de Cristo. O autor do livro de Esther, a tradição diz que provavelmente foi Esdras, e o patriarca ou o pai da igreja Santo Agostinho acreditava firmemente nisso. Como todo livro, o livro de Esther tem um tema principal, e o tema é o cuidado
providencial de Deus. Diga comigo, o cuidado providencial de Deus. O livro de Esther tem algumas curiosidades. Primeiro, que é um dos livros da Bíblia que leva o nome de uma mulher. Somente 2 livros na Bíblia, eles têm o nome de uma mulher, que é o livro de Ruth e o livro de Esther. Outra curiosidade é que este é o único livro da Bíblia que não contém explicitamente o nome de Deus. Há quem diga também que Cantares não contém, mas boa parte reza e assevera que Esther é o único que não tem o nome explícito, declaradamente de Deus. Isso fez com que alguns que examinaram os livros canônicos quisessem colocar este livro de lado, entendendo que ele era um livro apenas secular e que não tinha um cunho espiritual. No entanto, apesar do nome de Deus não estar explícito no livro de Esther, a mão invisível de Deus está atuando por trás de todos os acontecimentos. Diga amém. Amém. Outra curiosidade é que a palavra mais espiritual deste livro é a palavra jejum. Quanto à sua importância, alguém disse que este livro é valorizado especificamente pelos judeus, que sofreram tanto através dos séculos e se têm apegado à certeza implícita de que, por severas que sejam as ameaças contra o seu povo, sempre eles terão um futuro glorioso. Mas quem era Esther? Como inicia-se o livro de Esther? O livro de Esther inicia-se com um banquete. A Bíblia nos mostra isso no capítulo de número 1, se você estiver com a Bíblia aberta. Vamos conferir dizendo: e sucedeu nos dias de Assuero. Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, versículo 3, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. A Bíblia está nos dando algumas informações aqui. Primeiro, ela nos fala de quem era o rei que estava naquela ocasião reinando sobre Suzã. O seu nome é Assuero. E o capítulo 1, versículo 1 nos dá a entender que Assuero não é um nome, senão um título, por causa da expressão explicativa que diz: este é aquele Assuero que reinou, indicando que haviam outros que também se chamavam Assuero. Na ocasião em que se inicia a história de Esther, Assuero está apenas no 3º ano do seu reinado. Historiadores datam de 485 a 465 antes de Cristo. Este era um rei bastante poderoso e Suzã era a sua capital. Suzã ficava a 322 quilômetros a leste de Babilônia e era a capital de Elão e residência de inverno dos reis persas. Alguém diz que não havia homem com maior poder na terra naquela época do que o rei persa Assuero. O versículo nos mostra o alcance do seu reino. Versículo 1, parte A. Desde a Índia até a Etiópia. Diz também sobre quantas províncias ele dominava. 127 províncias. O versículo 2 ao versículo 4 nos mostra que provavelmente
ele está completando mais um ano de reinado sobre Suzã e resolve fazer uma festa de duração de 6 meses, 180 dias. Na conclusão desses 180 dias, em que ele mostra a sua potência, as conquistas do seu reino, a sua glória material, ele resolve concluir com uma festa ainda mais específica, que está no versículo 5 ao versículo 8. Principalmente o versículo 5 que diz: e acabados aqueles dias, os 180 dias, fez um rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor. Por quantos dias? 7 dias. No pátio do jardim do palácio real. E o versículo de número 8 diz: e o beber era por lei, feito que se ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Historiadores judeus, ou a tradição judaica, melhor dizendo, diz que era um banquete tão próspero que ele distribuiu cálices de ouro para os convidados. E quando, ainda antes que o vinho chegasse na metade do cálice, já tinha um garçom para encher o copo. Era uma festa cheia de potentado, onde Assuero estava esbanjando as suas conquistas e a glória do seu reino. E a Bíblia nos informa que quando chega no 7º dia deste banquete, depois dos 180 dias, há uma discussão entre os príncipes sobre qual era a maior joia, ou o que é que Assuero tinha de mais precioso. E ele então resolve mostrar que o que ele tinha de mais precioso não era a sua coroa, não eram as suas conquistas bélicas nas batalhas. Pelo contrário, ainda que embriagado, ele resolve mostrar que a maior conquista e o que ele tinha de mais precioso era a sua esposa Vasti, cujo nome persa significa bela. E aí ele resolve, contrariando a etiqueta palaciana, chamar a mulher, a sua esposa, para poder mostrá-la aos príncipes, visto que a tradição diz que ela tinha uma beleza incomparável. No entanto, apesar de ele mandar chamá-la, e a palavra do rei tinha que ser cumprida, a Bíblia nos mostra que ela recusou comparecer, obedecendo ao mandato do rei. Os versículos 10 a 12 nos mostra isso, principalmente o 12 que diz: porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Alguns opinam de diversas formas sobre o que levou a rainha Vasti a não cumprir o chamado do rei. Não sabemos ao certo o que aconteceu ou qual foi o motivo. Sabemos que por causa disso ela foi destituída do seu cargo, conforme a orientação dos príncipes que auxiliavam Assuero na administração do seu reino. E há alguns que ainda vão mais longe e dizem que ela sofreu a pena capital da morte, porque não compareceu na presença do rei quando foi chamada. Passados dias, capítulo de número 2, da leitura da palavra de Deus nos mostra, aproximadamente 4 anos depois deste acontecido, o rei sentiu falta da rainha. Ele sentiu a ausência da figura feminina ao seu lado, auxiliando
Assim, ele então foi aconselhado a fazer uma espécie de conclamação para que as mulheres, as donzelas de Suzã, fossem trazidas para o harém real e assim passassem por uma espécie de tratamento de embelezamento. E cada uma delas deveria comparecer perante o rei para uma só ser escolhida e ser colocada no lugar de Vasti como a nova rainha. O capítulo 2, versículo 8, nos mostra a divulgação deste edito. E aí é quando começa a história de Esther. Até então ela apenas era uma judia entre outras que estava em Suzã. Ela era uma judia entre outros judeus que não regressaram de imediato da Babilônia para Jerusalém, apesar do decreto de Ciro. Alguns judeus ainda permaneceram ali. E a Bíblia diz que entre as donzelas que foram levadas para o palácio, Esther também estava. O versículo de número 9 nos mostra esta verdade no capítulo 2, quando diz assim: e a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também lhe dá 7 moças de respeito da casa do rei, e fez conforme, e fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Quem diz amém, meus irmãos? Esther, ela tem um nome hebraico que é Hadassa, que é uma expressão que quer dizer murta, o nome de uma planta. O arbusto da murta, ele dá flores com formato de estrela. Daí porque quando ela foi introduzida no harém, Mardoqueu disse que ela deveria ocultar a sua identidade judaica e se chamar de Esther, que traduzido é estrela. É porque a folha da murta tinha um formato de estrela. A Bíblia nos diz que isto foi dito para que ela ocultasse a sua identidade judaica, como já dissemos. Esther capítulo 2, versículo 7 e versículo de número 10. Hadassa era uma jovem órfã, judia da tribo de Benjamim, cujos pais morreram na época do exílio. Capítulo 2, versículo 7. Ela foi criada por um primo chamado Mardoqueu. Eles estavam entre os judeus que habitavam na fortaleza de